Coloca a foto da Mariana aqui, por favor. Vamos entrar no caso da Mariana com informações inéditas para você que está chegando agora de todo o Brasil. Sejam bem-vindos ao nosso Cidade Alerta. Enche a tela, por favor, com a foto da Mariana. A menina de 19 anos que foi morta, ainda de maneira a ser esclarecida pela polícia de Bariri, no interior de São Paulo. O que teria realmente provocado a morte da Mariana? Ontem, inclusive, no programa, me dá as imagens, por favor, do circuito de segurança. Nós mostrávamos que algo ali não estava se encaixando, O rapaz já tinha uma relação criminosa muito perigosa, afinal de contas ficou preso durante muito tempo, portanto laços criminosos não faltam a esse homem. Ainda nós discutíamos, será que o pneu foi murchado por ele ou foi um acaso o pneu estar daquela maneira e ele se apresentar a Mariana? Ele criou a oportunidade ou a oportunidade apareceu na cara dele para atacar essa menina aqui no interior de São Paulo? Me dá as imagens do enterro, por favor, antes da gente entrar no caso da motivação, que é o grande mistério em torno de tudo isso. O que nós queremos saber é o seguinte: o que pode ter provocado a morte desta menina? O que você está vendo, se tiver áudio, por favor, se tiver áudio, essa imagem pode colocar. Não sei se tem, ok, não tem. Nós recebemos essa imagem agora há pouco, é um momento de muita comoção. Quando o corpo da Mariana foi enterrado hoje por volta de 1h30, 2h da tarde. A mãe completamente abalada, o pai completamente abalado. Muitas pessoas da região que conheciam a Mariana completamente perplexos com tanta maldade, nesse caso que termina da pior maneira possível. Pior maneira possível. De um lado você tem uma legislação pífia, uma legislação que não combate o crime como deveria e não incentiva também as pessoas, na verdade, não coíbe os crimes. É uma legislação, infelizmente, que mais incentiva o crime do que qualquer outra coisa. E esse é o momento da despedida final. Mas o que precisa ser respondido pela polícia da região é: como um homem que já tinha passagem por tentativa de abuso sexual, ele agora está colocando a culpa numa outra pessoa, ou seja, duas pessoas podem ter participado desse assassinato no interior de São Paulo. E eu pergunto a vocês, se foi um abuso sexual seguido de morte, por que a roupa da Mariana aparentemente estava intacta? Vai ser um caso inédito. A primeira vez, então, que o maníaco sexual tem o cuidado de abusar sexualmente da vítima, de despir a mulher na hora do ataque e depois, antes de enterrar, veste o corpo da menina, amordaça a moça, amarra a moça. É um caso sem precedentes, acredito, se realmente foi um abuso sexual, Percy. E a Mariana pode ter sido debatido, porque, de qualquer maneira, ela foi bastante surpreendida. Ela se exercitava numa academia pela manhã, a semana toda, menos as quartas-feiras. Ficava na academia das 7 às 8. Quando saiu, viu o pneu do carro murcho, que era o pneu traseiro direito. E aí apareceu o assassino para ajudá-la a trocar o pneu. E depois ele se dirigiu para uma chácara logo em frente à academia, então, onde a Mariana foi. Mas me diga, por que então, se é um abusador sexual, a menina estava com a roupa impecável, como se a roupa não tivesse sido, vem para mim, por favor. Se um homem está atacando para abusar sexualmente, o bandido está sempre mais nervoso que a vítima, concorda? Sim. Em todos os ataques, seja um ataque sexual, seja um assalto, seja um sequestro. O criminoso está sempre mais preocupado, está sempre mais nervoso, porque ele sabe o que está para acontecer e tem medo que o plano dele não dê certo e que a polícia apareça. Agora, se realmente é um maníaco sexual, o que explica o fato da Mariana estar com a roupa intacta na cova que foi vista lá no meio do canavial? É essa história que não está batendo. E é por isso que eu vou explicar agora para vocês. Me dá primeiro o circuito de segurança para as pessoas entenderem. O sujeito, o Rodrigo Alves, de 37 anos, apontado como assassino da Mariana, ele é muito comedido no que fala. Isso já chama atenção. Quando se trata de um criminoso que ataca por oportunidade,
A gente percebe na confissão dele, olha, realmente eu ataquei, não abusei sexualmente, porque é a primeira coisa que eles falam, porque eles têm medo da própria punição que vão sofrer dentro da cadeia. Só que imediatamente ele conta o motivo pelo qual atacou a moça. Mas nesse caso não. Nesse caso, em momento algum, pode deixar a tela dividida com a Mariana, por favor. Nesse caso, em momento algum, o assassino da Mariana conta para a polícia por que atacou essa moça. Ele não morava nessa chácara, ele trabalhava como pintor. Ou seja, isso aumenta aí agora essa nova possibilidade de crime que vai ser relatada em primeira mão para o Brasil. Vem para mim, por favor. Ontem, inclusive, nós conversávamos, né? Mas o que é que pode ter provocado esse assassinato? Será que um homem que trabalha na frente da academia, ele cometeria um abuso sexual na cara do local onde ela frequentava todos os dias de manhã? Eu, francamente, achei muito estranho. E começo agora até discutir, né? A gente precisa ir atrás, o Leonardo Lara precisa ir atrás dessa informação. Há quanto tempo esse assassino trabalhava na chácara? Por que essa pergunta? Pedir para o Leonardo ir a fundo, porque tudo que está sendo contado até agora não bate. Eu estava ontem empolgado com a audiência de custódia, porque eu pensei que pelo menos para a juíza ele fosse quebrar o silêncio e falar qual a motivação do crime. Ok, ninguém está esperando aqui que ele assuma abuso sexual, até porque a moça estava vestida. Talvez é um abusador sexual já velho de guerra e vestiu a moça para que não se duvidasse, né, de que realmente não tinha ocorrido o abuso sexual. Portanto, eu pedi para o Leonardo Lara hoje, né, já que a família não quer falar, e a gente respeita, até porque está no momento de dor, no momento de luto, mas eu pedi para que o Leonardo Lara fosse atrás dessa história hoje com outro olhar, com uma outra visão. Porque você há de convir comigo que um homem que mostra onde está o corpo da moça e levanta a possibilidade da participação de uma outra pessoa nesse crime, ele simplesmente se negar a falar porque matou a sua vítima, essa história não cola. E é por isso que o Leonardo Lara descobre, com uma fonte ligada à polícia, por sinal, que tem feito um bom trabalho, de que uma ameaça foi comentada pelo pai da Mariana, ok? Pelo pai da Mariana. A polícia, num momento de dor, né, entende o quê? Que tem que se esperar, né, um momento de esperar que o enterro seja feito, que o velório fosse feito, que a menina fosse enterrada, para que a ficha caísse na família e aí sim a polícia descobrisse o que realmente aconteceu com essa menina. A polícia não julgou que fosse hora certa de fazer mais perguntas que levassem até a motivação. Até porque o mais importante a polícia já tinha, que é a prisão desse homem, ok? Até aí tudo bem? Esse pai da Mariana, ele deixa escapar durante o depoimento de que teria ocorrido uma ameaça. Mas também a polícia não foi a fundo. E também não era possível naquela altura o pai afirmar que a ameaça tem relação com o assassinato da filha dele. Nós fomos atrás da história e descobrimos algo importante. O que nós descobrimos? Que o namorado da Mariana é filho de um militar que atuou naquela região. De um militar que combatia o crime na região onde a moça foi morta. Teria esse pai militar, né, esse sogro da Mariana, já enfrentado o próprio assassino dessa moça? Ou então enfrentado alguém da facção criminosa, talvez a que ele faça parte? Não sei, isso tem que ser esclarecido pela polícia. Mas a partir do momento que você tem um crime diferente de tudo que já foi mostrado, afinal de contas, abuso sexual sempre se acha o corpo da vítima ou completamente despido ou pelo menos com boa parte da roupa retirada. Até muitos casos, inclusive, se eu não me engano, de um dos últimos mostrados no Cidade Alerta que tinha abuso sexual à tona, peças íntimas da moça, ou então camiseta, calça das vítimas, espalhadas pelo local que pudessem levar até o paradeiro da pessoa desaparecida. Então isso precisa ser explicado.
Se estamos tratando de um homem que tem passagem por tentativa de abuso sexual, é um maníaco e já se sabe que ele poderia atacar de novo. Mas como se explica um ataque com tamanho ódio, né, asfixia, quando se mata alguém por asfixia, é porque o assassino quer ter o prazer de ver a pessoa até o último suspiro, concorda, Percival? É a característica do assassino desse tipo. Agora, é um crime de ódio. Exatamente, ele tem prazer em ver o sofrimento da vítima. Agora, no caso da Mariana, também há a possibilidade, Elbate, dela ter reagido, ter tentado escapar e gritado muito. Por isso teve os pulsos amarrados e a boca amordaçada, exatamente para que parasse de gritar. De qualquer maneira, daquela chácara onde o assassino saiu do carro, naquele momento Mariana já está morta. Você acha que ela foi morta mesmo dentro da chácara e já foi da chácara e ele sai com o corpo no porta-malas do carro já. Me dá o teaser do Leonardo Lara, por favor, a primeira parte da reportagem. Portanto, é isso que a polícia tem que esclarecer. E de maneira imediata. Se foi um abuso sexual, por que o corpo encontrado não tem nenhuma característica desse tipo de crime? E segundo, se o pai do Jefferson, né, que é o namorado da Mariana, era militar, carece também que ele seja ouvido para saber se alguma ameaça foi feita diretamente a ele ou ao filho. E como os criminosos sabiam do amor que ele tem pela Mariana, podem ter se vingado por meio dele, por meio da morte dela. Isso não se descarta. Deixa eu ver a primeira parte da reportagem. Os peritos fizeram uma varredura aqui em busca de material genético da vítima ou do assassino. Os bombeiros também foram chamados, já que havia a possibilidade de o corpo ser encontrado aqui na chácara. O que todo esse material recolhido vai permitir entender o que aconteceu aqui durante cerca de 1 hora. Foi o período que o carro permaneceu aqui dentro, o intervalo entre a entrada e a saída por aquele portão. O veículo foi estacionado bem aqui nesse ponto, onde o Rodrigo supostamente iria trocar o pneu. Agora, os policiais querem saber se a jovem foi morta aqui mesmo ou saiu ainda com vida dentro do veículo. Doutor, o que o senhor, pela sua experiência, percebeu no comportamento do Rodrigo? Para mim, na minha concepção, ele mostrou-se uma pessoa fria. Ele é frio, calculista, ele não se apavorava ao conversar, ele sempre tranquilo. E a impressão que eu tive é essa, uma pessoa muito fria. E ele tenta colocar outra pessoa na cena do crime, para se livrar do assassinato? Sim, ele passou a dizer que ele teria acompanhado um terceiro indivíduo a abandonar a vítima onde ela foi encontrada. Porém, até este momento não há informações, não há imagens, não há testemunhas de que tenha participado da participação de um terceiro. Mas ao falar de outra pessoa, ele dá nome, endereço, características físicas? Não, ele simplesmente fala um primeiro nome, mas não declina onde pode ser encontrada, quem é, por que também teria feito isso, ele não dá informações concretas. Novas imagens de câmera de segurança podem ajudar a polícia a concluir por que o assassino ou os assassinos de Mariana agiram. Veja só. Mais de meia hora antes da abordagem, o criminoso atravessa a rua e se aproxima do carro de Mariana. Para a polícia, Rodrigo já preparava o ataque. Ele sai do sítio, para onde pouco tempo depois levará a jovem com a desculpa de trocar o pneu. A câmera de segurança flagra ele se aproximando do carro de Mariana, mas não é possível confirmar se esvazia o pneu de propósito. Ele fica nesse lado da rua até a chegada da estudante, quando então conversa com ela durante cerca de 40 segundos e oferece ajuda para trocar o pneu. Mariana acaba dirigindo o carro até a chácara, que fica do outro lado da rua. De lá, o carro sai cerca de 1 hora depois, já com o Rodrigo na direção. A flor que Dona Cecília carrega simboliza o luto de uma comunidade inteira. Muita dor. Sepultei um filho meu com 32 anos, eu sei o que é essa dor. Filho meu faleceu de acidente, de trabalho. Essa mãe está com o coração dilacerado. Sim, compartilho com o meu, com o dela.
A cidade vem aqui justamente para passar essa mensagem para a família. Essa dor. A gente é primos, somos da família. Somos da família, é muita dor. E a Mariana sempre muito querida por todos. Exatamente. É muita dor. Só Jesus para consolar. Flores também em frente à chácara para onde Mariana foi levada pelo assassino. Uma pequena homenagem para quem, aos 19 anos, ainda tinha a vida toda pela frente. Um pai, uma mãe, uma família perdeu uma criança de 19 anos, porque pela minha idade uma criança, eu tenho 60 anos, né? Agora, como que não fica? Uma vida inteira pela frente. Uma vida inteira. Tem tudo, o futuro, né? Se é uma pessoa que está doente, uma pessoa idosa, então é diferente. Ninguém vai esquentar muito a cabeça, que a morte é para todo. Uma jovem de 19 anos, por idade. O crime que chocou a todos ainda envolve muito mistério. Doutor, crime premeditado ou de ocasião? Trabalhamos ainda para desvendar essa situação. Ainda há algumas perícias, algumas diligências para serem realizadas, no intuito de descobrir se ele já estava com a intenção de fazer isso com aquela vítima ou se foi uma mera ocasião. Nossa equipe teve acesso à chácara onde Mariana ficou sozinha com o Rodrigo. Ela entrou aqui dirigindo o próprio carro depois que ele se ofereceu para trocar um pneu. O local onde o carro estava é um local movimentado da cidade. O lago municipal fica próximo, bem localizado, não é um local ermo. Eu acredito que qualquer pessoa poderia ter aceito a ajuda do rapaz para trocar o pneu. Não seria de se estranhar que qualquer pessoa aceitaria. Na despedida, em cima do caixão, a foto da jovem bonita e cheia de vida contrastava com a tristeza de quem participava do velório. O velório aqui começou ainda de madrugada e não atraiu apenas quem tinha um contato mais próximo com a Mariana. Na cidade pequena é como se todos se conhecessem, ainda mais em um momento de dor como esse. Por isso, até quem nunca viu a jovem veio até aqui prestar solidariedade. É como se o luto não fosse apenas dos amigos e parentes, mas de toda a comunidade, que agora até parece mais unida pelo sentimento de revolta. E não tem dor maior no mundo, né? É como diz o ditado, o filho enterrar o pai, não algo vice-versa, né? É uma coisa insuportável, né? Vai demorar. Acostumar, a gente tem que acostumar, porque sabe que não volta mais. De forma tão violenta, de uma hora para outra. Então, ainda quando é um acidente, uma morte natural, ainda se conforma um pouco, mas uma forma trágica dessa aí não tem nem que... A dor é só eles mesmos que estão sentindo para poder... realmente é uma coisa que... Foram pouco mais de 24 horas entre os parentes perceberem o sumiço e o corpo ser encontrado neste canavial. Primeiro a angústia pela falta de notícias, agora a dor da perda. Uma ambulância ficou à disposição da família e dos amigos. A pedido da família, a gente acompanha o velório aqui à distância. O pai da Mariana, que já havia sido hospitalizado depois do sumiço da jovem, passou mal mais uma vez. Só que agora não quis ser socorrido. Disse que precisava ficar ao lado da mulher. Mariana era a única filha do casal. A gente não tem nem palavras, né? É muita dor, muita dor. A dor é demais, né? Não existe igual, né? E principalmente aqui na nossa cidade, né, de Bariri, né, que é uma cidade maravilhosa, o povo muito bom. Então a gente não tem essa malícia, né? Como é que tá a mãe da Mariana lá dentro? Acabada. Está acabada. Eu trabalhei com a tia dela, né? Ela está sentada ao lado do caixão, ela esboça alguma reação, chega a conversar com as pessoas? Não, ela tá parada. Tá parada, com certeza acho que deram algum calmantinho, alguma coisa, porque não tem o que resiste isso daí, né?
Colegas do namorado da Mariana chegam nesse momento para acompanhar o velório. Ele, que é tenente da Marinha em Santos, ficou sabendo do sumiço na terça-feira, veio aqui para a cidade para acompanhar as buscas, passou toda a noite aguardando alguma resposta, até que veio a prisão do suspeito. Ele ficou na delegacia toda a madrugada esperando alguma notícia do depoimento do Rodrigo, até que apenas no dia seguinte o preso acabou rompendo o silêncio e revelando a localização do corpo. Agora, o namorado da Mariana, que inclusive já fez uma linda homenagem para ela nas redes sociais, vai receber o apoio dos colegas da Marinha do Brasil. O Cidade Alerta acompanhou o momento em que o namorado soube que a polícia havia desvendado o mistério. Olha, o namorado acabou de receber a confirmação que o corpo foi encontrado, ele está desesperado, veio de Santos assim que soube do sumiço, é abraçado pelos parentes, é bastante emocionado ao receber a notícia da confirmação. O desaparecimento chega ao fim da pior forma possível, com a localização do corpo, depois que o próprio Rodrigo apontou para os policiais onde deixou o corpo da jovem de 19 anos. No velório, representantes da Marinha deram um recado. O namorado e os pais da jovem não responderiam às perguntas dos jornalistas. No depoimento, o pai de Mariana levantou a possibilidade de um crime planejado e chegou a falar em ameaças, mas não deu detalhes. Ele estava muito abalado. A suspeita será investigada nos próximos dias. O que se sabe é que o sogro de Mariana já foi policial militar na região. No passado, pode ter tido participação em alguma ocorrência envolvendo o assassino da nora. Rodrigo tem uma longa ficha criminal. Para avançar na investigação, a polícia agora aguarda os laudos. Os peritos vão apontar se houve ou não abuso sexual e poderão responder a uma das principais dúvidas da investigação até agora: se foi ou não um crime premeditado. A análise do pneu do carro da jovem será fundamental para isso. Os peritos vão analisar por que o pneu esvaziou enquanto Mariana estava na academia. Teria sido o Rodrigo responsável por isso? O treino da estudante durou pouco mais de 1 hora. A perícia no pneu vai ser um elemento decisivo, porque se chegar da conclusão que o pneu foi esvaziado, podemos trabalhar com a ideia de premeditação. Agora, se o pneu realmente ele estava furado, pode ser que tenha sido um mero acaso que ele estaria ali. Rodrigo, preso no telhado de uma casa depois de fugir do cerco policial em um cemitério, já tinha passagens por extorsão, roubo, tentativa de latrocínio, estupro e envolvimento no sequestro de um empresário em São Paulo. Ele passou os últimos 16 anos preso, mas ganhou a liberdade há pouco mais de um mês. No sítio, foi contratado para pintar a casa e ficava sozinho aqui. Os peritos fizeram uma varredura aqui em busca de material genético da vítima ou do assassino. Os bombeiros também foram chamados, já que havia a possibilidade de o corpo ser encontrado aqui na chácara. O que todo esse material recolhido vai permitir entender o que aconteceu aqui durante cerca de 1 hora. Foi o período que o carro permaneceu aqui dentro, o intervalo entre a entrada e a saída por aquele portão. O veículo foi estacionado bem aqui nesse ponto, onde o Rodrigo supostamente iria trocar o pneu. Agora, os policiais querem saber se a jovem foi morta aqui mesmo ou saiu ainda com vida dentro do veículo. Doutor, o que o senhor, pela sua experiência, percebeu no comportamento do Rodrigo? Ele, para mim, na minha concepção, ele mostrou-se uma pessoa fria. Ele é frio, calculista. Ele não se apavorava ao conversar, ele sempre tranquilo. E a impressão que eu tive é essa, uma pessoa muito fria. E ele tenta colocar outra pessoa na cena do crime, para se livrar do assassinato?
Sim, ele passou a dizer que ele teria acompanhado um terceiro indivíduo a abandonar a vítima onde ela foi encontrada. Porém, até este momento não há informações, não há imagens, não há testemunhas de que tenha participado da participação de um terceiro. Mas ao falar de outra pessoa, ele dá nome, endereço, características físicas? Não, ele simplesmente fala um primeiro nome, mas não declina onde pode ser encontrada, quem é, por que também teria feito isso, ele não dá informações concretas. Mariana foi encontrada vendada e amarrada. Por isso, os investigadores acreditam que ela pudesse estar viva no momento em que a câmera de segurança mostrou o carro deixando a chácara. Caso contrário, não haveria motivos para deixá-la imobilizada. Os peritos vão indicar a hora aproximada da morte, onde exatamente ela foi assassinada e como foram os últimos momentos da estudante de fisioterapia. O bandido só levou a sorte porque eu não estava na cidade, que se eu estivesse na cidade, ela estaria viva. Ela estaria viva e ele estaria no lugar dela. Ele estaria no lugar dela. A minha filha. Eu vou pedir licença dos pais. Pode falar. Eu quero pedir uma salva de palmas para a pessoa que a Mariana é. Olha, é outro elemento que se coloca nesse quebra-cabeça, né? De que a menina, né, um abusador sexual vai imobilizar a menina, até aí a gente costuma ver. Mas amordaçar a moça a gente não costuma ver. Não despiu a menina, ou seja, a menina estava com as roupas, pelo jeito, intactas. E agora chega uma nova informação de que a menina... Qual o VT, Mariana? Sim, eu queria a imagem dele, por favor. Parece que o namorado conversou conosco. O que eu queria colocar aqui para você, Percival, é o seguinte. A menina estaria vendada. Ou seja, o estuprador não venda a pessoa para atacar, ele venda a pessoa para levar de um ponto para o outro, para que a pessoa não saiba para onde está indo e como voltar para onde ela estava. Aí reforça a tese de que pode sim ser vítima de uma vingança, Percival, porque não é a atitude de um estuprador convencional, vamos dizer assim. Você vê o namorado da Mariana, o Jefferson. Vai falar com a gente, inclusive. Esse é o Jefferson? É. Ah, eu não tinha visto ele ainda. Olha, ele falou pela primeira vez. Esse é o Jefferson que fez aquele discurso emocionado e que pela primeira vez vai falar com exclusividade ao nosso Cidade Alerta sobre a morte da namorada. Tanto que ele foi a última pessoa a conversar com ela pelo WhatsApp. Ele quem recebeu aquela foto enquanto o rapaz, o assassino, trocava o pneu, Percy. Ou seja, o Jefferson é tenente da Marinha, trabalha numa unidade da Marinha na Baixada, lá no litoral, ou seja, 8º Distrito Naval. Aliás, teve a solidariedade dos companheiros da Marinha que foram levar a solidariedade à família no sepultamento da Mariana. E o pai do Jefferson foi policial. É uma questão a se ver se chegaria ao extremo do Rodrigo, que é o assassino, confesso, ter algum motivo para se vingar do algo que tem acontecido, até porque ele tem uma folha de antecedentes que indicam claramente que ele nem deveria estar solto, nem deveria estar na rua quando matou Mariana. É uma possibilidade, embora aparentemente remota, a ser investigada. E as pessoas... E diante da juíza ele mentiu, Bart, sem dúvida nenhuma ele mentiu. Ao dizer que tem uma outra pessoa que apenas ele ajudou a esconder o corpo da Mariana, ele está querendo tirar dele qualquer responsabilidade do assassinato. Mas ele não convenceu e não convence nem a justiça e nem a polícia. Mas vou discordar de você. A polícia não descarta a participação de uma outra pessoa. Você não acredita, né? Não. Nessa participação. Posso falar? Eu acredito. Eu acredito sim que outra pessoa pudesse estar na cena do crime, porque o que ele fez com essa moça, amordaçar, ninguém amordaça um cadáver, concorda? Sim. Mas ele atravessou a rua sozinho, saiu da chácara dirigindo o carro, estava sozinho, não tinha outra pessoa. Ok, não, mas até aí perfeito. Só que quem garante que não havia já uma pessoa esperando ele dentro dessa chácara?
Quem garante que não tem uma pessoa dentro daquele carro quando ele sai com a Mariana? Porque veja só, Percival, eles estavam a 30 metros de distância de da academia dela para o outro. Quase 9 horas da manhã, ou seja, horário que a academia, horário de rush na academia. Só atravessar a rua. Ouviriam o grito dela. Ou seja, alguém agiu muito rápido. E será que foi esse rapaz sozinho? Eu acho que foi. Eu acho que foi porque uma terceiro elemento, uma terceira pessoa, não teria nada a ver com a situação de forjar o pneu murcho. Mas pra que vendar o olho, então? Me responde. Eu não sei, não sabemos por quê. Pra que amordaçar ela? Pra ela não gritar. Mas será que ele teria tido sozinho a rapidez a ponto de ninguém nas imediações ouvir isso, Percival? Ele tinha força física para subjugá-la. E como ela resistia, se debatia, se desesperava, então ele amarrou as mãos e a vendou. Por que vendou, então, não sei. E aí, é um homem que já tem histórico de ataque sexual. Não tira a roupa da menina? Não entendi isso. Não tá, é isso que não tá batendo. É isso que não tá batendo. Se fosse o cadáver ali com evidência, né, de abuso sexual, aí já mata a história, sabe que é o maníaco mesmo que tá mudando de assunto. Mas ele desde o início tá garantindo pra polícia, pode deixar a foto do namorado. A foto não, é uma parte, né, um frame da imagem congelada do namorado que vai falar pela primeira vez, o Jefferson. Se é um ataque sexual, ele vai logo falar pra polícia, eu que matei, acabou, não tem mais ninguém envolvido. Nunca eles confessam abuso sexual, porque sabem as penas que vão responder entre os presidiários, que acontece com um tarado, com maníaco sexual na cadeia. Agora, se você me explicar, Bate, na história policial, existe um caso de uma vítima ser encontrada com a roupa do corpo e vendada, aí eu vou falar pra você, sim, se realmente esse cara tá viajando e não tem ninguém. Agora, o cara mantém um silêncio absoluto até na frente da juíza. Ok, não produzir prova contra si mesmo, mas desde o início ficar falando tem uma terceira pessoa, tem uma outra pessoa envolvida nessa história, tem uma outra pessoa envolvida nessa história, mas não posso revelar o motivo. Também parece atitude de tráfico de drogas. Eles nunca entregam o mandante de um crime desses. Mas, ao mesmo tempo, se fosse uma ameaça, o que eu acho possibilidade remota, eles não fariam isso de fazer com que o cara, da imagem, por favor, procurasse emprego de pintor, bem onde a menina frequentava todos os dias, e aí eles terem essa ideia, um crime encomendado, ter essa ideia de esvaziar o pneu da menina, como a polícia já tem certeza de 99% de que ele realmente murchou o pneu para produzir essa situação. Que crime encomendado também teria essa característica? Não tem nem crime encomendado e muito menos um abusador sexual que não tira a roupa da vítima e a venda. Não tá batendo, Percival. Lamento, não tá batendo. Bate, o vingador que age para punir alguém de uma família por causa de uma eventual perseguição policial não adota esse tipo de cautela. Murchar pneu, concordo tá com você. Ele vai lá, executa e acabou. É tiro na cabeça e acabou. Deixa claro que foi uma execução. Evidentemente não é a situação da Amanda. Por isso que eu acho que o Rodrigo é uma espécie de lobo solitário. E também vou lhe dizer uma outra coisa. Vem pra mim, por favor. Se foi algo, né, do passado, do pai do Jefferson, que é policial militar, vão fazer algo com a menina? Não tem nada a ver. Filha? Não sei, no dia de hoje eu não duvido mais de nada. Vão fazer uma maldade para atacar o Jefferson, vão atacar a namorada dele, também não bate. Ô Bate, essas versões que você está mostrando no programa, é difícil acreditar na hipótese de ameaça, como está difícil acreditar também na hipótese de abuso sexual. Então, afinal de contas, qual outra versão teria? E eu posso levantar para você. Um homem que foi preso por, sei lá, se latrocínio ou tentativa de latrocínio, os dois são pavorosos. Um homem que foi preso por abuso sexual. Qual a chance da gente estar diante de um esquizofrênico? Sim, seria uma esquizofrenia de forma paranoide, ou seja, seria um paranoico, mas não temos nenhum exame psiquiátrico nesse sentido. Mas é um tipo de doença que, se não tratada, uma doença psiquiátrica que tem que ser muito levada a sério, e que não tratada, que pode fazer com que a pessoa tenha essas atitudes. Aí você tem toda a razão. Quer dizer, o estuprador, o abusador sexual é comprovadamente
pela psiquiatria forense um reincidente específico. Essa expressão é jurídica, mas quer dizer o seguinte: sempre age e volta a agir como já agiu outras vezes. É incorrigível, não tem jeito. Na minha modesta opinião, a única solução para alguém incurável seria a castração química, não tem solução. Me dá a imagem, por favor. De um lado a Mariana, de outro o Jefferson, que é o namorado, que vai abrir o coração pela primeira vez. Até na mensagem dele ontem, né, que ele faz de desabafo sobre a morte da Mariana, é impressionante. As pessoas me chamaram a atenção lá no meu Instagram. Quantas vezes ele fala: olha, agradeço a Deus toda vez que você sai de casa e volta com vida. Agradeço a Deus toda vez que você vai para a faculdade, me manda mensagem falando: amor, cheguei. Parece que ele realmente tinha essa preocupação, mas não acho também uma preocupação porque existia uma ameaça. Uma preocupação de um homem que está acostumado, um cara da Marinha, o pai cresceu dentro de uma casa de militar, que sabe das maldades do mundo e que quer que a menina tenha o melhor. Ele vai falar no programa pela primeira vez. As pessoas me chamaram a atenção, eu fiquei intrigado também. Chamou a atenção de quanto ele mostra, óbvio que sempre num relacionamento, né, amoroso, um tem preocupação com a segurança do outro, da mesma maneira que pai se preocupa com a segurança do filho, filho se preocupa com a segurança do pai. Mas realmente, se você pensar, as pessoas da internet não estão erradas. O tempo todo esse rapaz falava muito naquela mensagem do medo, né? Do medo de espero que você sempre saia e volte em segurança. O fato é, a ameaça foi cogitada na frente do delegado. O delegado, vem para mim, por favor, teve muito tato para não ir a fundo na história da ameaça, porque tinham acabado de achar o corpo. Você vai falar isso com pai, com mãe, com sogro, com sogra, com namorado? Não, espera. Vela, enterra, e aí depois que a ficha cai, né, a pessoa tem até mais clareza para falar sobre tudo isso. Mas a ameaça foi citada. Pela primeira vez o namorado falou. Isso, põe primeiro a reportagem com o namorado falando e na sequência eu chamo a atenção das pessoas sobre o quanto o namorado chamava atenção para ela sobre os perigos da rua. Vamos ver. Muito emocionado, o namorado da estudante relembra as últimas palavras de Mariana. Tava tendo um evento no local onde eu sirvo e eu tava fardado. Aí eu sabia que ela sempre gostava, ela gostava da farda branca. Aí eu tirei uma foto e mandei para ela, né? E ela falou assim: ah, meu príncipe, meu princeso, desculpa. Que é um jeito carinhoso que ela me chamava. E essa foi a última vez que eu falei com ela. Cerca de 200 pessoas, entre familiares, amigos, vizinhos, moradores de Bariri, vieram até o cemitério municipal prestar as últimas homenagens para essa jovem de 19 anos, que era conhecida pela alegria de viver. Ela não só como namorada, mas como amiga, como filha, sempre falava muito bem dos pais, sabiam o esforço que os pais tinham, né, no dia a dia para fazer ela realizar o sonho dela, que era se formar na faculdade. Então ela sempre foi uma pessoa carinhosa. O caso comoveu toda a região. Todo mundo ficou triste, a cidade inteirinha. Todo mundo, você não via ninguém falar outra coisa. Terrível, desde quando soube que aconteceu isso, acabou com o dia, viu? Parece que, sabe, é filha da gente. Já fica agora até com medo de andar na rua sozinha. É uma coisa que não dá pra esquecer jamais. Muda toda uma rotina. Sim, muda tudo, porque agora a gente fica com medo até de ir na esquina, com medo de que aconteça de novo. No cemitério, o pai de Mariana, muito abalado, precisou ser amparado. Minha filha. Carlos, que é sogro de Mariana, conta que ela era como uma filha para ele. Em casa, como se fosse a casa dela, a gente dava muito bem, né? Comprando já, né, pro futuro, os dois de cabeça firme, né? Vamos concluir a faculdade, né? Todos são muito decentes, muito honestos, olha. E essa é a mensagem do Jefferson que chamou a atenção das pessoas que me mandaram no Instagram. Aqui, olha, né? Antes dela pegar o ônibus para a faculdade, eu novamente digo amo. Tenha uma boa viagem, que Deus lhe acompanhe. Essas palavras resumem que nada aconteça contigo até o caminho da faculdade, pois não suportaria viver sem você. De noite, quando está acabando o dia, fico aguardando ela retornar da faculdade. E quando, enfim, sei que o dia dela nada de ruim aconteceu, então eu digo, amor, tenha uma ótima noite, vem para mim, por favor. Pode ser uma preocupação normal mesmo, né, de namorado com namorada. Mas
tem que ser investigado, infelizmente. Não é porque ele é da Marinha e policial militar que não estão sujeitos a essas maldades. E com essa lei tão vagabunda, perdão a palavra, não gosto de falar essa palavra, perdão, é bem capaz que tenha louco para tudo, né?